É o maior deles. No caso de hipotético, mas temos de pensar que pode ocorrer tudo, hein? De uma intervenção terrestre, o que pode ser uma tragédia, se isso ocorrer, até para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos há muito tempo não ganham uma guerra. Os Estados Unidos ganhou a guerra da Coreia, os Estados Unidos ganhou qual guerra recente? Nenhuma, perdeu todas, desde 1945. Registre, todas, sem exceção. Num desembarque terrestre é perigosíssimo, né? Porque vai ter combates, por mais bagunçado que sejam as Forças Armadas venezuelanas, e são. Falta equipamentos, mas tem um exército forte, relativamente forte, Força Aérea, Marinha, e tem as milícias bolivarianas. Um território imenso, parte dele é dominado pela floresta amazônica, já teve até tentativa de guerrilha nos anos 60, fracassado, com Douglas Bravo, há muito tempo atrás, e... como que nós ficamos nessa história? Tendo em vista, o Exército Brasileiro fez recentemente algumas simulações de combate na região, dentro do que era possível fazer com as nossas condições aqui no Brasil. Como é que as Forças Armadas brasileiras, não no sentido evidentemente de intervenção na Venezuela, zero, mas de proteção do território nacional, caso haja esse tipo de conflito que pode ocorrer, porque ninguém sabe, a história é surpreendente, né? Como diz o Eu e a Brisa do Johnny Alf, muitas vezes você tem uma grande surpresa. O inesperado faça uma surpresa, diz o poeta. Na história é assim, o inesperado faça uma surpresa. E se isso ocorrer, infelizmente, como é que nós ficamos? Olha, nesse cenário bem hipotético. Bem hipotético. Muito hipotético mesmo. Eu acredito que os militares podem até odiar o que eu vou falar, mas será um novo 7-1. Não é como. Mas haverá, não será gente fugindo? Qual é o cenário que ele está trabalhando aqui? Que os Estados Unidos vão invadir o Brasil pelo Não, Brasil não. De repente... Não invadir o Brasil. Mas venezuelanos vão se deslocar, provavelmente... Já estão se deslocando. 500 mil, eu já citei. Tem uma operação acolhida lá já estão se deslocando. Cerca de 500 mil. Foi até o menor, contingentes maiores foram para a Colômbia e tal. Vai criar tensão muito naquela região, porque há problemas de garimpo, etc. Estou falando de tensão ali. Como é que fica? O principal vetor aéreo brasileiro hoje é o F-5. F-5 utilizado na Guerra do Vietnã, se eu não me engano. Sim. Salvo engano. Isso mesmo. F-5. Para tirar um Astros, uma bateria de Astros, daqui do Sudeste e enviar lá para cima, faríamos uma bigorna. Exato. Carro de combate, lá em cima, nem pensar. Nem pensar. O terreno não pode Até ser. Por causa da implicação logística que você tem que tirar carro de combate da região sul do Brasil para subir. Não tem cacê para isso. Eu que sou de São José dos Campos, sabe o limite do cacê. Cacê tem um limite. Então, eu acredito que, em grande parte, a lógica, como o professor Pfeiffer disse, a lógica dos interesses prevalece nesse momento. Grande parte do arsenal brasileiro vem de programa de estímulo dos Estados Unidos, vem de FMS. Então, não há como. Literalmente não há como. Tem lá o dispositivo da Guerra da Selva, tem isso tudo, Mas não caberia, então, frente a isso, o governo brasileiro, independente do fato atual, ter uma política de militar de defesa da Amazônia? Sim, mas é extremamente complicado até para os militares. Por quê? Porque envolve você colocar oficiais de baixa patente, não é demérito, eu estou falando de capitão-tenente, jogar lá para cima, porque os oficiais superiores... Você não desenvolve essa capacidade assim. Não, mas tem um plano, um projeto. O que eu estou dizendo é o seguinte, a questão não é para ficar no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Projeto Calha Norte. Fortaleza, Calha então. Norte. Faz tempo. Eu entrei na graduação escutando Calha Norte. Sim.
Sou doutor e ainda escuto Calha Norte. Então, qual é o problema? Por que isso não ocorre? Então, existe as pessoas, o governo olha, os governos, no sentido plural, são vários, de várias correntes políticas, vale lembrar, e porque eles olham que hoje a área sensível do Brasil é a Amazônia, independente da questão norte-americana com a Venezuela. E como é que não consegue construir um programa de defesa da Amazônia? É só uma questão financeira, uma questão estratégica, faltam quadros, não há uma política de defesa nacional, há uma omissão do Congresso Nacional, da Comissão de Defesa, tanto da Câmara como do Senado. As próprias Forças Armadas não conseguem, nesse sentido, ser atores dessa política, não se envolver em golpe de Estado, mas serem atores dessa política de defesa da Amazônia. Militares vão me odiar pela segunda vez o que eu vou falar. Sim. Há grupos de interesses dentro das Forças Armadas que literalmente não querem colocar generais, coronéis... E por quê? Qual a razão? Explica para nós, por favor. Porque é mais fácil um coronel, um general ir para a reserva ficar na praia do Rio de Janeiro. Mas ele não é treinado para tomar sol, ele é treinado para defender a pátria. Então por que não leva para a Amazônia? O Exército Brasileiro é um grupo de interesse como outro qualquer. Por que o Calha Norte não se desenvolve? Porque você precisa de uma burocracia civil que esteja disposta a ir para lá. Nem toda burocracia civil quer mudar de Brasília, Rio de Janeiro a São Paulo, nem do interior desses lugares, para ir à Amazônia. Ou seja, só vai à Amazônia oficiais de baixa patente, que tem a necessidade de fazer o circuito. Perfeito. Só isso. E por que não mudar isso? Não é necessário? É necessário mudar, mas é necessário que o Congresso atue. Aí que é a questão. Mudança. Isso que eu quero falar. Tem uma comissão de defesa nacional, tanto na Câmara como no Senado, e há toda a discussão anual do orçamento, que é vital para isso, né? Então, por que? Então, um dos nós, por isso que quem nos acompanha está querendo achar quais os nós precisam ser desatados. Primeiro, o país vê que isso é um assunto importante, né? Segundo, o Congresso Nacional, que é parte dessa solução do problema, as comissões, os parlamentares se debruçarem sobre isso. Isso está presente na campanha de 26 presidencial, por exemplo, aproveitar uma campanha presidencial para discutir. Um outro ponto, as próprias Forças Armadas terem uma concepção, e elas têm originalmente, claro, de defesa da soberania do território nacional, e que não vai defender, a Marinha vai cuidar da navegação do Lago Paranoá, em Brasília, não é o caso. Ela tem que defender os rios da Amazônia, e ela hoje não tem condições operacionais para tal. Então, como combinar uma política de defesa nacional que forme quadros, compre equipamentos e haja recursos para isso, né? Esse seria o desafio, né? Esse é o grande desafio que deve ser pautado pelo Congresso. Se estivéssemos falando do parlamento alemão, eu teria algum tipo de esperança. Mas como estamos falando do Congresso Nacional, o Congresso Nacional e do Conselho de Relações Exteriores e Defesa Nacional, não tenho tanta esperança assim. Porque o Congresso é um mero carimbador de orçamento para esses grupos de interesse.